Que alegria mesmo poder estar com vocês. Quero rapidamente lembrar, quem se lembra um pouquinho sobre os nossos cultos anteriores, aquela série que nós tivemos agora nos últimos domingos. Alguém se lembra um pouquinho? Glória a Deus, nós falamos sobre fé, né? Falamos sobre fé. Foi realmente muito preciosa, cada revelação que foi compartilhada, cada palavra, né? Lembrando que nós falamos sobre a importância, do que nós falamos. Declarar é possuir. Falamos sobre que a fé precisa nascer para crescer. Precisamos realmente que a nossa fé, ela cresça e ela dê muitos frutos, amém? Falamos muitas coisas sobre a fé e muito, muito precioso mesmo foi aquelas palavras. E é muito importante que a gente se lembre do que está sendo ministrado às nossas vidas. É muito importante que essas verdades encontrem mesmo em nossa vida uma forma delas serem praticadas. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica, é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. E vendo a chuva e a tempestade, ela é derrubada, é destruída. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, é como um homem sábio, sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, o vento forte, e ela persevera, ela permanece, amém? Então a palavra de Deus não é só para que a gente venha no culto, escute e saia daqui e esqueça tudo, mas é para que eu e você possamos colocar em prática, para que nós sejamos essa casa, que a nossa vida seja construída na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então sim, reflita sobre aquilo que você está aprendendo, reflita sobre as palavras de Deus que estão sendo ensinadas a nós, aquilo que a palavra de Deus que você lê durante a sua semana, reflita na palavra de Deus, busque o Senhor, porque nós precisamos que a nossa casa esteja fundamentada, estabelecida na rocha, amém? Então eu quero engatar a palavra de hoje nessa série que nós tivemos sobre fé. E eu não sei muito bem, mas eu estou dando o tema de antes de falar. Antes de falar. Eu não sou muito boa para tema, mas é isso que eu quero dizer. O que vem antes de falar, nós aprendemos, né? Sobre falar é possuir. Nós aprendemos que a nossa língua é o leme da nossa vida, do nosso corpo. Mas e antes de nós falarmos? E antes de nós declararmos a palavra? O que acontece? Como que é? E eu quero ler com vocês lá Mateus 12, 34 e 35, a palavra nos ensina. Raça de víboras, já começa bem, né? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Então, antes da palavra vir à nossa boca, ela primeiro ela cai no nosso coração. Amém? Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um caminho. A palavra de Deus não, a palavra que sai da nossa boca, ela tem um caminho a percorrer. Que caminho é esse? Já que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração, que caminho que a palavra de Deus percorre? Que caminho? Eu quero ler com vocês Efésios 2:3. A versão que eu estou usando é a NAA. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só. A gente sempre pensa, presta atenção. Eu também sempre li essa passagem e prestava atenção que nós andávamos segundo a inclinação da
carne. Mas eu não tinha parado para prestar atenção que a palavra também diz da carne e dos pensamentos. Vamos lá, gente, participa da carne e dos pensamentos. Aleluia. Quantos estão acordados aí? Aleluia, que bom, não estou sozinha. Da carne e dos pensamentos. Gente, então nós podemos entender que tudo começa nos pensamentos. Fala assim, tudo começa nos meus pensamentos. E dos meus pensamentos vai para o meu coração. E do meu coração sai pela minha boca. Esse é o caminho da palavra. É dessa forma que as coisas acabam saindo da nossa boca. Mas antes de falar, tem todo esse caminho. Então nós precisamos entender que os nossos pensamentos precisam ser vigiados, policiados. Nós precisamos atentar aos nossos pensamentos. Sabe, muitas vezes a gente quer cuidar do que fala, das nossas atitudes, do que fazemos, de como nós nos comportamos, e acabamos esquecendo, né? Que precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós achamos que aquilo que nós pensamos pertence só a nós e está tudo certo. Não importa no que eu penso, porque afinal de contas ninguém está ouvindo. Mas eu quero dizer para você que importa, e importa muito. E olha só que a palavra de Deus lá em Filipenses 4:8 nos ensina. Quanto ao mais, irmãos, vamos ler a partir do 7 e 8, tá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, aonde? Em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, podemos sair pensando qualquer coisa? Assim como nós não podemos falar qualquer coisa, nós também não podemos pensar qualquer coisa. Precisamos guardar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. Precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor nos ensina, e Ele está pedindo para que nós guardemos os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O Senhor pede isso para nós. Mas agora, depois de estudar muito mesmo, eu descobri que o contrário de verdadeiro é... contrário de verdade é? Uau, vocês são estudiosos. Olha, vocês estudaram mais do que eu. O contrário de verdadeiro, o contrário de verdade é mentira. Mas será que eu e você temos pensado coisas mentirosas ultimamente? Temos deixado nossa mente se encher de mentiras? Pensar em mentir para alguém, sabe, ficar confabulando o que eu vou mentir, o que eu vou falar de mentira. Eu gastei o dinheiro e agora o que eu vou falar para o meu marido que eu fiz com ele? Chega com um bombom para o marido, mas gastou lá mais de R$100. Oh, amor, comprei para você um bombom. Para ele não perguntar, e o resto dos 99, o que você fez? Deixar as mentiras entrarem em nossa mente, mesmo sabendo que são mentiras, por puro conforto ou preguiça, ou seja, quando nos auto-enganamos, quando não quero me arrepender, preferindo aceitar as mentiras. Mas como assim, Fran? Por causa de conforto ou de preguiça? Sim. Muitas vezes eu e você não queremos conhecer a verdade, porque sabemos que a verdade vai fazer com que vai precisar uma atitude nossa.
uma atitude de mudança, de transformação. Então a gente prefere ficar pensando nas mentiras que são mais confortáveis, porque daí eu não vou precisar mudar, eu não vou precisar ter uma outra atitude, porque eu fico aceitando as mentiras por puro conforto ou preguiça. Dessa forma eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso de uma transformação. Deixa assim mesmo, deixa dessa forma mesmo. Afinal de contas, é só nos meus pensamentos, ninguém está ouvindo, só eu. Mas será que isso para aí nos teus pensamentos só e acaba ali como fumaça? Não, essas mentiras descem para o seu coração e acabam saindo pela sua boca e sendo demonstradas através das suas atitudes. Outra coisa, honestos. O contrário de honesto é desonesto, enganoso. Pensamentos de enganar ou até mesmo de ser enganado, pensando sobre desonra, sobre desobediência, um enganador. Aquela pessoa que vive pensando em como ele pode enganar o outro, como ele pode tirar uma casquinha, como ele pode tirar uma vantagem do outro, como que eu posso sair por cima, como eu posso sair ganhando, como que eu posso fazer essas coisas. Pensamentos para enganar o outro, pensamentos de desonestidade, de desonra. Fica pensando mal do pai, da mãe, da liderança, fica pensando mal do seu irmão, fica pensando mal do seu amigo, fica pensando mal daquelas pessoas que são os seus colegas de trabalho, vive pensando mal. O mal deles e o mal para eles. Justo é o contrário de injusto. Devo pensar coisas justas, mas acabo pensando e gastando meu tempo em coisas injustas. O que pensa egoístamente. Por exemplo, como eu queria que o meu discipulador não tivesse mais nenhum discípulo, só eu. Porque daí toda a atenção dele seria só para mim. Tudo meu. Como eu não queria nem ter nenhum irmão, porque a atenção dos meus pais seria só para mim, mas para ninguém. Pensamentos egoístas, injustos, não quer dividir, não quer compartilhar, é tudo para mim. Ou então aquele pensamento, não, é só eu que sou certo, ninguém mais tem razão, a razão é minha, eu sou dono da justiça e da razão, é tudo meu. O que pensa em cometer delitos, o que não perdoa como já é perdoado, não é justo. A justiça também fala do perdão. Aquele que não leva a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Não, está tão confortável em casa, não preciso falar do Evangelho, não preciso falar de Jesus para ninguém, porque afinal eu já sou salvo. Para que gastar o meu tempo? Para que sair do meu conforto para levar a palavra de Deus para alguém ser justificado? Eu já sou justificado já o suficiente. Não, para ninguém pensa assim. Talvez não dessa forma, mas nessa linha sim. Nessa linha sim. Muitas vezes nós preferimos o nosso conforto à justiça de Deus. Muitas vezes somos injustos com Deus, somos injustos com pessoas, somos injustos no nosso proceder e no nosso pensar. Não queremos perdoar, mesmo sabendo que o Senhor já nos perdoou. Agimos como aquele homem que o Senhor perdoou grande dívida, mas ele não pôde perdoar uma pequena dívida, não pôde perdoar. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi preso e torturado, porque não pôde perdoar uma pequena dívida.
Pensamentos de pureza. O puro é o contrário de impuro. O Senhor pede para que nós pense coisas puras, mas muitas vezes os nossos pensamentos são cheios de impureza, são contaminados. O que é puro? Aquilo que é límpido, que é transparente, mas muitas vezes nós deixamos os nossos pensamentos sujos, pensamento imoral, indecentes, pensamento de mal, de fazer o mal para alguém, às vezes até mal para si próprio, inveja. Sabe aquela pessoa que tem os pés rápidos em fazer o mal? Aquela pessoa que já está pronta sempre para fazer o mal. Por quê? Porque vive pensando mal. Vive pensando mal dos outros. Às vezes pensa mal de si próprio. Quanta depressão, quanta automutilação, quanta tristeza, quantas coisas assim nós temos visto ultimamente. Por quê? Porque além de pensar mal de outro, nós pensamos mal de nós mesmos. Mas o Senhor nos ensina e fala que nós precisamos nos ver, de ver os outros com os olhos do Espírito Santo, os olhos de bem, não de mal. Por isso os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de bem e não de mal. Sabe aquela pessoa que sempre está invejando? Poxa, a grama do meu vizinho é mais bonita, a casa do meu vizinho é mais bonita que a minha, a família do meu vizinho é melhor como eu queria aquela família e não a minha. Ai, como eu queria as coisas dele e não a minha. Ai, como eu queria aquela mulher ou aquele homem e não o meu. Ah, como eu queria aquele trabalho e não o meu. E fica invejando o que o outro tem. Mas quando alguém fala: ei, se aprume, corra, trabalhe, sue, estude, faça alguma coisa para que você possa conquistar. Ah, não. Prefere ficar pensando, invejando, em vez de agir, em vez de ter pensamentos puros, de ter pensamentos bons sobre si próprio e sobre o outro. Pensamentos amável. Ser amável é o contrário de ódio, de ira, de raiva. Mas muitas vezes nós deixamos o inimigo e deixamos a nossa mente vaguear com pensamentos de raiva, de ira, de morte, intrigas, fofocas. Eu não sei se é só lá em casa que acontece isso, mas sabe, aquele momento precioso de lavar a louça, oh, momento precioso esse. Você está lá areando aquela panela, daqui a pouco você pensa: ah, em 1940 o meu marido me beliscou e não pediu perdão. Ah, em 1948 ele me falou uma palavra e até hoje não pediu perdão. E ali você começa a pensar, e daqui a pouco o seu coração acelera, daí você ali areando aquela panela, ele já está no prato, mas o teu pensamento está lá no que fizeram para você, no que aconteceu, no que o teu marido fez, do que não fez, o que ele deveria ter feito, porque se fosse eu, porque não sei o que, parará. Quando o coitado entra na porta da cozinha, você olha para ele, e ele: oi, amor. Oi. Se ele pergunta, então, o que foi? Aí tá feito o negócio. Não foi nada. Aconteceu alguma coisa, amor? Não, aconteceu nada. Ah, me dá um abraço, amor. Sai daqui. Por quê? Porque eu estava pensando mal dele. Estava pensando mal. Sabe o que nós precisamos fazer? Quando vem esse tipo de pensamento, fala: sai em nome do Senhor Jesus. E automaticamente começar a pensar o bem.
talvez ele tenha feito aquilo, mas olha, ele fez isso, ele fez aquilo outro, olha como ele foi bom comigo, olha só o que ele fez aquele dia, olha só, ele é tão lindo. Ele está ouvindo em casa, né? Ele é tão lindo, ai meu Deus do céu, ele é tão precioso. Pensar o bem. Pastora, mas isso não é verdade. Declarar é possuir. Então isso não pode ser apenas da boca para fora, mas lá dentro dos nossos pensamentos também. Declarar é possuir. Então muitas vezes nós não conseguimos ter pensamentos amáveis porque deixamos pensamento de ira, de raiva, de ódio, de morte entrar na nossa mente. E se esses pensamentos entram na nossa mente, logo caem no nosso coração e logo saem pela nossa boca. No momento desse, será que a gente vai conseguir falar uma palavra de amor para o marido que acabou de chegar ao trabalho? É claro que não, porque dentro da minha mente já caiu no meu coração coisas de ódio, de raiva. Aquela pessoa que antes mesmo de fofocar, ela está pensando, eu tenho que contar. Ai meu Deus do céu, eu soube aquilo daquela pessoa. Meu Deus, eu tenho que compartilhar com alguém. O meu líder compartilha a célula e eu compartilho fofoca. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que falar com alguém, meu Deus, e está ali pensando sobre fofoca, sobre a vida dos outros, sobre a vida alheia. Meu Deus do céu, que tristeza. Que tristeza isso. Pensamentos de boa fama, e o contrário de boa fama é má fama, é indecente, é imoral. Ficar pensando nas más notícias o dia todo. Ficar difamando o outro nos seus próprios pensamentos. É imoral, é indecente. Sabe aquela pessoa que tem uma notícia assim lá no Instagram, no Facebook ou no jornal, né? Tem uma notícia assim, olha, tantas pessoas foram alcançadas por Jesus, em tal lugar está acontecendo um avivamento dela. Fala assim, ela passa essa. Daí tem uma notícia assim, tantos morreram. Essa ela curte e ela ainda envia para alguém. Olha só o que aconteceu, mataram, morreu, foi dilacerado, foi abusado, foi acidentado. Aquela pessoa que vive pensando em coisas ruins, em sangue, em morte, em dor. Aí você não sabe por que aquela pessoa é amargurada, mas ela vive pensando em coisas mas ela vive pensando em tragédias, em más notícias. Só que a palavra fala que nós somos portadores de boas novas, de uma boa notícia. Cristo ressuscitou e hoje Ele vive, amém? Então que nossos dias não sejam regados de pensamentos de morte, de tragédias. Mas essas coisas acontecem. Claro que acontecem, infelizmente nós estamos neste mundo, porém nós não precisamos ficar pensando sobre isso o dia todo, no nosso dia, nossos pensamentos, ficar no nosso pensamento difamando os outros. Mas aquela pessoa não presta mesmo. Nossa, se fosse eu realmente, olha, eu me jogava da ponte. Se eu fosse aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Vive pensando mal do outro, pensamentos imoral. Vive tendo pensamentos imorais. Não, mas é só um pensamento, poxa, né? Eu fui lá na praia e começa a pensar. Mas eu abri um vídeo esses dias e começa a pensar. Deixa que aquilo entre primeiro. Deixa que aquilo entre nos seus olhos e depois ainda fica pensando sobre isso. Homem e mulher, casado que está aqui, se você não está vivendo o melhor de Deus na sua relação íntima, é porque os seus pensamentos estão contaminados com imoralidade. Uma das coisas, apenas uma das coisas que pode ser, é isso. Pensamentos imorais. Aí quando vai ter um momento de intimidade com o marido, com a mulher, não consegue aproveitar o melhor de Deus naquele momento, porque o leito de um casal precisa ser sem mácula e sem mancha, precisa ser santo. Mas eu não pequei ali.
Outrora, lá no Velho Testamento, o pecado era para fora, aquilo que a mão fazia, aquilo que a boca fazia. Mas agora o Espírito Santo mora onde? Dentro. Então nós começamos a pecar ali dentro, nos nossos pensamentos. A partir do momento que a gente deixa a nossa mente vaguear em imoralidades, nós já estamos pecando contra o esposo ou contra a esposa. A partir do momento que eu começo a pensar mal do meu irmão, eu já estou pecando contra ele. A partir do momento que eu começo a pensar mal de mim mesma, eu já estou pecando contra mim. Ou penso mal de Deus, já estou pecando contra Deus. Tudo começa nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos. Nossa, pastora, quer dizer que nem os meus pensamentos podem ser só meus? O Senhor ouve os nossos pensamentos. Senão Ele não diria assim, que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Ele sabe o que nós vamos dizer. Por quê? Porque Ele já sabe dos nossos pensamentos. Ou seja, Ele já sabe daquilo que está cheio o nosso coração. O que você anda pensando? Sabe, eu já compartilhei sobre isso aqui na igreja. Mas o ensino é a repetição. Para nós aprender algo, nós precisamos repetir, 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 até que isso grave na nossa mente. Então por isso que eu estou compartilhando novamente. O que você anda pensando? Por onde você está deixando a sua mente vaguear? Por onde você está deixando a sua mente ir? Aonde você está pensando? Você tem vigiado os seus pensamentos? Ah, mas isso não é possível, pastor. Ah, isso não é... Claro que é possível. Olha só, nós acabamos de ler na palavra lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz do Senhor guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Mas para que eles sejam guardados, nós precisamos entregá-los a Deus. Então assim, coloque a sua mão assim na sua cabeça agora e fala: Jesus, eu entrego os meus pensamentos cativos ao Senhor. Amém. Sabe, quando você começar a pensar bobeira, besteira, coisa tola, bobiça, como diz o guaratubano, né? Faz isso. Põe a mão na sua cabeça e fala: Senhor, eu entrego os meus pensamentos a Ti. Me ajuda, Senhor, a mudar esse raciocínio, esse pensamento. Começa a pensar o bem. Começa a combater o mal com o bem. É uma batalha, é uma guerra. Nós estamos em guerra, você sabia? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós tomamos uma decisão pelo reino da luz. Ou seja, os reinos das trevas vão querer lutar contra nós. Então é uma batalha. E nós precisamos, o Senhor já venceu ela por nós. E nós então precisamos entender que somos mais do que vencedores. Por isso nós não precisamos deixar sermos levados por coisas ruins, por pensamentos ruins. Ah não, mas Guaratuba é assim mesmo. Não, mas essa cidade, não, mas as escolas são assim mesmo. Não, os hospitais, meu Deus, nossa, é tudo ruim. Não, é tudo ruim. E a gente acaba deixando esses pensamentos de que não presta, que não é bom, tomarem a nossa mente. E quando nós abrimos a nossa boca, o que sai lá de dentro? Será que pode sair coisas boas? Já que os nossos pensamentos são tomados de coisas ruins? Não. Certamente sairão coisas ruins. Porque como nós aprendemos da nossa mente, tudo isso desce para o nosso coração. E se deixarmos
pensamentos ruins tomar nossa mente, nosso coração também será tomado de trevas, será tomado da ruindade, da maldade. E não vai ter nada de bom em nós. Se deixarmos essas coisas entrar em nossa mente, logo tudo que sai da nossa boca é mal. E precisamos lembrar de que confessar é possuir. Vamos prestar atenção sobre como está sendo o proceder dos nossos pensamentos, até que esses pensamentos cheguem a uma atitude. Sabe, muitas vezes a gente fala assim: eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu acabo tendo esse tipo de atitude. Sabe por quê? Porque você não está vigiando os seus pensamentos. Não tem vigiado. Está se deixando levar como as ondas do mar, que vão para lá e vão para cá, jogadas pelo vento, sem direção, vagueando por aí. Tome conta do que você pensa. Tome conta, a partir de hoje eu vou pensar coisas boas. Vou pensar coisas boas sobre mim. Vou pensar coisas boas sobre os outros. Vou pensar coisas boas sobre a cidade. Vou pensar coisas boas sobre a minha vida. Vou pensar coisas boas sobre a minha igreja. Vou pensar coisas boas sobre os meus irmãos. Vou pensar coisas boas sobre a minha família. Vou pensar. E eu chamo isso de conversão. Muitas vezes queremos que Deus faça um milagre, e Ele pode fazer, mas antes, talvez, você vai precisar se converter. Não, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Que bom, você já foi salvo. Mas agora o que é a conversão? A conversão é quando você está indo numa direção e você converte, você muda a direção. Ou seja, quando a sua vida, seus pensamentos, seu coração estão indo para um lado e você muda, você vai para o outro, você decide mudar. Talvez você entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não decidiu mudar a sua vida, começando pelos seus pensamentos. Talvez você não receba um milagre. Talvez você não precise de algo do poder divino de Deus para que esse milagre aconteça. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você já precisa de uma decisão. Por exemplo, você está esperando um milagre no seu casamento, mas não para de falar e de pensar o mal do marido. Será que esse milagre vai vir? Querendo um milagre no casamento, mas não para de pensar mal da esposa. Será que esse milagre vai vir? Quer que Deus te transforme, mas não para de pensar: tadinha de mim, eu não mereço nada de bom de Deus, eu não mereço. Ou então: eu já sou tão bom, eu já sei tantas coisas, agora só falta dar para mim aquilo que eu mereço. Só falta que Deus me dê aquilo que eu mereço. Será que o teu milagre vai vir? Eu quero aprender a amar mais. Eu quero aprender a amar o meu irmão, amar o meu próximo, mas não para de pensar mal dele. Será que esse milagre vai vir? Não, mas eu quero ser santo, eu quero andar em santidade, eu quero que minha vida seja santa. Mas não para de pensar o mal, não para de pensar coisas egoístas, imoralidades dentro da sua mente. A imoralidade está reinando. Eu quero ser exemplo na igreja, eu quero ser uma coluna, eu quero ser um líder. Mas não para de pensar mentiras, injustiças, coisas tolas, imorais. O pensamento está contaminado e você não luta
Você não luta. Ah não, Fran, Deus tem que vir fazer um pirim-pim-pim. Gente, o Senhor quer que eu e você participe deste milagre. Isso se chama conversão. Por que eu digo que isso é conversão? Porque nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Nós precisamos deixar que o Senhor transforme, que o Senhor cure a nossa vida, a nossa mente. Gente, pensa, porque Jesus andou 3 anos com os seus discípulos, dando exemplo, falando: olha para mim, veja como eu faço, faça como eu faço, siga o meu exemplo. Por que Jesus andou 3 anos com os discípulos? Se não fosse para dar o exemplo, para que nós também pudéssemos viver esse exemplo. Jesus falou: eu lavei os seus pés, agora façam o mesmo com seus irmãos. Siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida você não precisa de uma intervenção divina, mas apenas de uma decisão de mudar. E eu coloquei entre parênteses: vergonha na cara. Uma decisão de mudar. Ah, eu preciso que Deus venha e intervenha divinamente. Não. Decisão de mudar. Pois a intervenção já veio. Já veio? Como assim? Já veio, sabe como? Através do ensino. Através do ensino. Ou será que Jesus também andou 3 anos com os discípulos, ensinando eles? Andando com eles para ensiná-los. Para quê? Para que eles pudessem ser transformados, para que eles fossem convertidos. Convertidos a quê? A Cristo, ao seu reino, convertidos às coisas do céu. Convertidos. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Como anda os seus pensamentos? E eu quero encerrar lendo o texto que está em Romanos 12:2. E o Senhor nos ensina: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente faz com que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos: mas eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o Tadel, eu estou indo para a célula, eu estou indo para o discipulado e nada acontece. Sabe por quê? Porque você não está deixando que o Senhor transforme a sua mente. E se isso não acontecer, nós não vamos conseguir viver o bom, o agradável vontade de Deus na nossa vida. Se nós não deixarmos que a nossa mente seja transformada, a transformação será inaceitável. A transformação da nossa vida será inaceitável. Nós não vamos conseguir. Ela precisa começar pela nossa mente, porque senão as nossas atitudes jamais mudarão. O bom de Deus será egoísta. Se a nossa mente não for transformada, sabe o que será bom para nós? O bom para mim. Não será o bom para Deus, será o bom para mim. E quando nós pensamos assim, nós acabamos sendo egoístas. E o agradável será desonesto. Como assim? Se nós não aceitarmos a transformação de Deus na nossa mente, o que é agradável para nós se não é a desonestidade? Nós somos seres egoístas. Se não for Cristo em nós, nós vamos querer apenas o bom para nós. Nós não queremos de verdade nos importar com o outro. Apenas Deus faz isso em nós.
Mas para isso, nós precisamos ser transformados na nossa mente. Eu quero convidar você nesse momento a fechar seu olho. O louvor vai estar ministrando. E nesse momento eu quero pedir para você ter um momento de reflexão. Reflita. O que está enchendo a sua mente ultimamente? O que está tomando os seus pensamentos ultimamente? Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sim, Pai. Enche-nos, Senhor, de Ti. Somente com o Senhor nós podemos vencer. Somente com a Tua presença, com o Teu favor, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, nós conseguimos vencer, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cada dia da nossa vida entregar os nossos pensamentos ao Senhor. Queremos ser seus por completos. Queremos viver para Ti, até que nada mais importe. Somente a Tua presença, somente o Teu querer, somente o Teu propósito. Pai, as nossas mentes, os nossos pensamentos são seus. Nós entregamos eles a Ti. Pai, a nossa mente serve para que nós tenhamos revelação da Tua vontade, conhecimento do Senhor, do Teu reino.
Enche-nos, Senhor, de Ti. Enche-nos, Senhor, de Ti. Nós decidimos, Senhor, nós decidimos nos santificar. Santificar nossos pensamentos. Tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que é glorioso, tudo aquilo que vem de Ti, isso nós queremos pensar, Pai. Disso nós queremos ser cheios todos os dias das nossas vidas. A cada instante da nossa vida, no ir e no vir, no sentar ao deitar, no falar e no pensar. Que sejam os Teus pensamentos, que seja o Senhor em nós. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes deixamos que a nossa mente, o nosso coração se encha de pecado, se encha de maldade, se encha de coisas ruins, Pai. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode fazer isso. Meus amados, eu quero convidar você. A primeira coisa, a primeira atitude que nós precisamos ter é entregar a nossa vida ao Senhor. E eu quero convidar você que ainda não orou, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, a vir aqui na frente e eu quero orar com você. Talvez você fale assim: eu não sei como fazer isso. Jesus nos ensina. Através da vida dele, ele nos ensina. Então a primeira coisa é entregando o nosso coração, é entregando a nossa vida a ele. Ou talvez você fale assim: não, eu já entreguei uma vez a minha vida a Jesus, mas eu me desviei desse caminho, mas hoje eu decido voltar, eu quero voltar. Venha também aqui na frente, eu quero orar com você. Você não vai vir sozinho, vai ter alguém que vai vir com você. Em nome do Senhor Jesus. Se você está com dúvida, sabe que é você mesmo. Não deixe esse momento passar. É muito precioso. Em nome do Senhor Jesus, enquanto o louvor toca, você vai ter mais um tempo para você poder vir aqui na frente e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Venha. O Senhor quer transformar, o Senhor quer fazer coisas novas em você. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olha aqui para mim, por gentileza, por um momento. A palavra de Deus fala que quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Jesus, há festa no céu. E nesse momento está havendo uma grande festa no céu. E essa é a decisão mais importante de toda a nossa existência, de toda a nossa vida, porque vai decidir aonde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Amém? Então eu quero pedir para vocês orar bem alto comigo, para que o céu escute que vocês estão se entregando e que eles podem fazer mesmo uma grande festa, para que toda a igreja ouça e possa testemunhar deste momento, e para que o inferno saiba que perdeu você. Amém? Ora assim junto comigo, por favor. Fala: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso, sou pecador, mas eu me arrependo e te peço perdão.
Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e transforma a minha mente, coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sabe, meus amados, o Senhor, Ele é completo. Ele não dá só a salvação para nós, mas Ele dá uma nova família também, uma extensão. Olha para trás, olha lá. Sejam muito bem-vindos a essa família. Seja muito bem-vindo. Siga aquele nome, siga o nome de Jesus. Nós vamos orar com você mais uma vez. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que noite feliz, que noite feliz. Faça assim com as suas mãos, por gentileza. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra. Senhor, que nós possamos entender isso. Que esse ensinamento realmente, Pai, seja para a nossa vida. Que o Senhor, sim, pode agir de forma divina em nós. Mas o Senhor também quer agir com os seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática tudo isso, a pôr em prática no nosso dia a dia, para que nós não sejamos como aquele homem tolo que constrói a sua casa sobre areia. Mas nós queremos ser sábios e construir a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Praticando essas verdades no nosso dia a dia. Oh Pai, convence-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, Senhor, porque o pecado é mau, porque a Tua justiça é a salvação e o juízo já está decretado, o inimigo já perdeu. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos vencer todas as coisas a cada dia. Senhor, eu abençoo os meus irmãos, que eles possam ir em paz para o seu lar e ter uma excelente semana, e que essa transformação nos alcance diariamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.